os mandatos, Rômulo, os mandatos eles estão... o primeiro mandamento de todo parlamentar hoje é a preocupação com a sua autorreprodução. E isso significa que eles se fecham em nichos eleitorais. E eles não colocam o mandato arriscando questões essenciais. Arriscando. Um parlamentar, para ser digno do seu mandato, em primeiro lugar, ele tem que arriscar a perda do mandato. Essa é a grande questão. Se o sujeito não tem, se ele não tem algo a perder, ele não vai encontrar a verdade. Então, a verdade dos mandatos não é a capacidade de ter 150, 200 mil votos. No Brasil, e na esquerda liberal, isso é muito dominante hoje. O parlamentar ganha prestígio se ele se elege com folga. E isso amarra o mandato, a dinâmica, os assessores, a mídia que eles produzem, etc., os recursos que eles possuem, para sua autorreprodução, reforçando o nicho eleitoral da qual eles nasceram. Isso significa esquecer as questões estratégicas do Brasil. E esquecer, aí também tem uma outra coisa que é fundamental. A esquerda liberal, há muito tempo, abandonou o conceito de imperialismo. E ao abandonar o conceito de imperialismo, fica oscilando entre Trump é horroroso, seria muito bom que Joe Biden ganhasse a presidência da República. Ignoram que precisamente nos assuntos de política externa se impõe uma razão expansionista do imperialismo que enquadra, veja, Joe Biden foi, para usar a questão agora, o Al Gore, ele se transformou no garoto verde dos Estados Unidos, durante o mandato e depois do mandato mais ainda, Ron. Ele foi turbinado, ele divulgava no mundo um ecologismo capitalista e que negava a soberania sobre os territórios. O poder extraterritorial dos Estados Unidos se ampliava. Como isso não é uma influência só retórica, porque isso implica que eles possuem agências verdes lá nos Estados Unidos que financiam projetos para comunidades, para universidades, para parlamentares, para ONGs, eles financiam isso. Então, veja, o Joe Biden agora, ele foi, durante muito tempo, membro do Comitê de Relações Exteriores. Ele apoiou a administração Clinton na barbárie de Kosovo. Ele apoiou, por exemplo, ele é um dos idealizadores, Rom, do Plano Colômbia, das bases militares na Colômbia. Sim. Joe Biden é o que naquela linguagem jornalística estadunidense chamaria um falcão. Foi um entusiasta, o Nildo, embora estando nominalmente na oposição, foi um ardoroso defensor da invasão do Iraque em 2003. Apoiou, e depois, quando retrocedeu, o argumento dele não era o problema da soberania e da barbárie, era o problema dos custos da guerra que os Estados Unidos não poderiam arcar sozinhos e queriam dividir com a Europa passando. E como a Europa não passou o chapéu, os Estados Unidos lançaram o bordão, né? A reconstrução do Iraque, que é um orwellianismo, né? Porque eles continuaram destruindo e saqueando o Iraque, a reconstrução foi dada exclusivamente para Halliburton, para as empresas vinculadas a Colin Powell, a todos os executivos, a Condi Rice e todos aqueles caras, aquelas figuras do establishment estadunidense que continuam assaltando o Iraque hoje, com a administração republicana ou com a administração democrata. Durante Barack Obama não foi diferente. Então, ao não tratar o imperialismo e não conhecer o mundo estadunidense, eu fiquei acompanhando essa semana, hoje vai ter a segunda etapa, a convenção republicana. Então, a gente fica analisando isso, aquele showzinho, etc. Agora ela está menos se pavoneando, porque não tem as massas, é uma coisa efetivamente midiática. Aí tu vai vendo ali nas entrelinhas o jogo, e eu percebo muito claramente, Rom, a convenção democrata e a convenção republicana, elas orientam a cabeça dos nossos parlamentares e dos partidos políticos. Eles praticamente, hoje em dia, Nildo, acompanham em tempo real e fazem o que a gente chama nas redes sociais de live blogging. Ficam vendo, por exemplo, a Kamala Harris
discursando, vem ao vivo, comentando no Twitter, fazendo resenha da fala, dizendo que emocionou, chorou e tal. Olha, é uma tragédia, Nildo. Mas esse é o padrão em que está metido o liberalismo de esquerda no Brasil. Nós temos o liberalismo de direita, os tucanos, o Maia, etc., e temos o liberalismo de esquerda, o Ciro, o Lula, o PSOL, majoritariamente. Esse é o liberalismo de esquerda. Esse liberalismo de esquerda não dá conta da realidade brasileira. Primeiro, porque ignora o Brasil. Segundo, porque ignora a disputa pelo poder. Não tem um projeto de poder. Um projeto de poder é um projeto de revolução social. Por não ter um projeto de poder, não poderá esboçar sequer um projeto de governo. Eu adiantei aqui no Duplo Expresso. Toda aquela força política que queira aspirar ao governo terá que ter agora, nessa quadra que nós estamos vivendo na América Latina, um projeto de poder. Mas a esquerda, o liberalismo de esquerda, não postula um projeto de poder. E ao não postular um projeto de poder, não pode equacionar um projeto de governo crível para as massas. E a direita brasileira, os ultraliberais, eles é que estão no comando das ações. Então, a ignorância sobre o Brasil, expressa nesse vídeo é uma espécie de uma lacraçãozinha da Sâmia, inútil para criar uma consciência crítica. Fortalece precisamente a consciência ingênua, não toca nos pontos centrais do que é a economia, a política, o Estado e a cultura no Brasil. Precisa se enfrentar com isso. E o liberalismo de esquerda é muito ignorante sobre o Brasil. Nada sabe sobre o que está acontecendo. Não conhece o sertão, não conhece o semiárido, não conhece o cerrado, não conhece a Amazônia, não conhece os pampas, não conhece, não sabe, ignora. Tem uma extração muito classe média, e classe média universitária. E a universidade, como a gente sabe, é um dos pilares da alienação brasileira. E no Brasil, que nós não temos um conjunto de intelectuais que passam longe da experiência universitária, os partidos habitam do modismo importado da universidade. E a universidade está muito agringada no Brasil, então a universidade brasileira importa todos e cada um dos modismos acadêmicos, pseudo-intelectuais, oriundos da Europa e, sobretudo, dos Estados Unidos. Uma delas, a questão ambiental. Então, como aqui o liberalismo de esquerda não tem o nacionalismo revolucionário como uma força motriz, como algo que entenda do riscado do Brasil, é natural que a vocalização do entreguismo de Bolsonaro seja através de um ventrículo, que pode ser o Al Gore, que pode ser a Câmara, agora na questão racial ou na questão de gênero. Vem sempre dali. Essa fórmula é a fórmula que consagra, de um lado, nichos eleitorais que mantém o liberalismo de esquerda e, no outro lado, entrega a hegemonia cultural política para a ultradireita e para Bolsonaro e, naturalmente, para a embaixada estadunidense aqui entre nós, Roma. Está muito clara essa equação. Agora, isso que está muito claro, muito evidente, cada vez mais exibido à luz pública, não está criando no liberalismo de esquerda uma consciência que ele precisa abandonar essa agenda. Não. Mas, veja, Roma, eu estou postulando algo aqui também. É muito provável que o liberalismo de esquerda sofra uma imensa derrota eleitoral e política nas próximas eleições. Quando abrirem as urnas e essa derrota eleitoral e política se consumar, no dia de hoje, estou dizendo, final de agosto, está muito claramente estabelecido, nós estamos a caminho de uma gigantesca derrota política e eleitoral. Quando abrirem as urnas, a esquerda liberal, ou o liberalismo de esquerda, ele só se comove, ele só é tocado, Rômulo, pelo resultado eleitoral. Diante de uma derrota eleitoral, é bem provável, muito provável, que ele se toque do beco em que ele se encontra. Mas é muito difícil ele sair disso também. Por isso que os partidos políticos hoje representam muito pouco na vida política brasileira. Os partidos estão passando no Brasil, nos últimos anos, por uma
os partidos são meramente plataformas eleitorais. Eu identifico os partidos hoje como um aplicativo. É um partido aplicativo. Não é mais do que isso. Se a gente fazer uma sociologia hoje sobre a situação dos partidos políticos, eles são nada doutrinários, eles não possuem doutrina alguma, nem os partidos de direita. Mas os partidos de direita não precisam, porque os partidos de direita são conduzidos pelo ideário liberal em abstrato, não é? E quem dá o tom na coesão burguesa são os banqueiros. Os banqueiros